Sabe aquela história de que a primeira impressão é a que fica? Pois é. Segundo os especialistas, isso não só é verdade, como essa impressão se forma numa velocidade impressionante. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na arte e também na ciência, por trás de como criar uma conexão de verdade naqueles primeiríssimos e mais importantes 90 segundos de qualquer interação. E todo o nosso papo de hoje é baseado no trabalho do Nicholas Butman, um cara que era fotógrafo de moda e se tornou um verdadeiro mestre da comunicação. Ele passou décadas só observando, tentando entender por que algumas pessoas se conectam na hora, sabe? E outras simplesmente não conseguem. As técnicas que a gente vai ver aqui são puro suco dessas observações dele. Mas tá, por que tanto alarde com esses 90 segundos? Parece um tempo tão curto, quase nada, só que olha que interessante, a neurociência mostra que nesse espacinho de tempo, o nosso cérebro já tomou decisões profundas e totalmente no subconsciente sobre a pessoa que está bem na nossa frente. A resposta para isso está lá na nossa biologia, na nossa essência. Bem antes da gente processar uma palavra sequer, nosso cérebro mais primitivo já fez uma varredura de segurança e a pergunta é simples. Essa pessoa é uma oportunidade ou é uma ameaça? É a clássica reação de lutar ou fugir, sabe? E é isso que dá o tom para todo o resto da conversa. E o impacto disso é gigantesco. Tem especialistas que estimam que até 85% do nosso sucesso financeiro não vem de habilidade técnica, não. Vem da capacidade de se conectar com os outros. Pensa nisso. A maior parte do sucesso pode depender de uma coisa que é decidida nos primeiros 90 segundos. É muita coisa. Certo. Então, como é que a gente pode influenciar essa primeira impressão de um jeito positivo? O primeiro pilar, e talvez o mais importante de todos, é a atitude. E a melhor notícia é que a atitude é uma escolha. A gente pode escolher qual ter. O Boothman aprendeu essa lição com o mentor dele, o Francis Muldoon. A filosofia era bem direta. A lógica é ótima para convencer a mente, mas é a emoção, aquela que a imaginação desperta que faz as pessoas agirem. E a nossa atitude? Bom, ela é a porta de entrada para a imaginação da outra pessoa. O que eu acho mais legal aqui é como a escolha fica clara. De um lado, você tem atitudes que abrem portas. Entusiasmo, curiosidade, confiança. Do outro, as que batem a porta na cara. Arrogância, impaciência, tédio. Em todo encontro, a gente está escolhendo de que lado do campo vai jogar, seja de forma consciente ou não. E dentro dessas atitudes úteis, o Butman destaca 3 que são assim super poderosas. O entusiasmo é magnético, ele contagia todo mundo. A curiosidade mostra que a gente valoriza o outro. E a humildade, que dá aquela equilibrada na confiança, nos torna mais humanos, mais acessíveis. A combinação dessas 3 cria uma presença que é quase impossível de ignorar. Vamos agora para o segundo pilar, que é simplesmente fascinante: a comunicação não verbal. Depois de ajustar a atitude, o foco vai todo pro corpo, porque muitas vezes o que não é dito tem um peso muito, mas muito maior do que as palavras. A ciência por trás disso tem um nome: sincronia límbica. O nosso cérebro, gente, ele é programado para espelhar quem está na nossa volta. Pensa bem, quando alguém boceja, dá uma vontade incontrolável de bocejar também, né? Quando alguém sorri, a nossa tendência é sorrir de volta. É um mecanismo automático para criar um laço, uma conexão. E o ponto central é esse. Essa sincronia toda gera uma sensação de familiaridade, de conforto. Quando alguém age como a gente, fala no mesmo ritmo ou até adota uma postura parecida, o nosso cérebro entende isso como um sinal de segurança. É como se ele dissesse: opa, essa pessoa é da minha tribo. Isso nos leva para a técnica do camaleão humano. E calma, não é sobre imitar o outro de um jeito esquisito. É sobre espelhar de forma sutil a linguagem corporal, o tom de voz, o ritmo da outra pessoa. É basicamente usar esse mecanismo natural de sincronia de um jeito consciente para acelerar a criação de confiança. E esse gráfico aqui mostra o quão sério isso é. O famoso estudo do Dr. Albert Mehrabian mostrou que quando a gente está falando de sentimentos, 55% do impacto vem da linguagem corporal, o tom de voz, 38%, e as palavras que a gente escolhe, míseros 7%. Ou seja, o corpo e a voz gritam muito mais alto. E aí a gente chega no terceiro pilar. Apesar das palavras serem só 7% do impacto, a escolha delas é fundamental. É preciso usar palavras que joguem a favor do jeito que o cérebro funciona e não contra. Olha só que coisa maluca sobre o nosso cérebro. Ele não entende a palavra não de primeira.
Se eu falar agora, não pense num elefante rosa, o que acontece? Para entender a frase, primeiro é preciso imaginar o tal do elefante rosa. O cérebro tem que criar a imagem para só depois tentar negar. É contraintuitivo, né? O que isso significa na prática? Que focar no positivo é muito mais eficiente. Em vez de falar sem problemas, que já traz a palavra problema para a conversa, que tal um foi um prazer? Em vez de não se esqueça, que foca no esquecimento, usar lembre-se de. É sobre plantar na mente do outro a imagem que a gente quer que fique lá. Ok, com esses 3 pilares bem entendidos, atitude, sincronia e palavras, o Buttman nos dá uma fórmula bem simples para juntar tudo isso. E ele chama de fórmula KFC. A fórmula é, basicamente, um ciclo que não para. Primeiro, K de know, que é saber. Tenha clareza total do que se quer alcançar. Segundo, F de find out, que é descobrir. Fique de olho no feedback que está recebendo. A pessoa está receptiva, está se fechando? E terceiro, C de change, de mudar. É sobre ser flexível e ir ajustando a abordagem até conseguir a resposta que se espera. E essa fórmula toda se baseia numa diferença crucial. Não é sobre forçar, não é sobre manipular. Coerção é impor. Persuasão, que é o nosso objetivo aqui, é sobre alinhar os desejos. É fazer o outro querer ir na mesma direção. É uma parceria e não uma imposição. E assim a gente fecha essa análise. Atitude, sincronia, palavras e a fórmula KFC. São ferramentas muito, muito poderosas. A questão que fica no ar para a gente refletir é: no próximo encontro, naquela primeira conversa de 90 segundos, qual dessas técnicas vai ser colocada em prática? Qual vai ser a pequena mudança consciente que pode transformar tudo em uma conexão genuína?